Nós vamos falar agora sobre o ataque que o Lula está planejando contra o Congresso, né? Olha só que coisa, né? Esse ataque contra o STF, na verdade, tem uma explicação muito simples. É porque o pessoal do Congresso já está vendo que o STF tinha um plano, né? Olha só como é que são as coisas. O plano é muito maior do que meramente o que aconteceu até aqui. Esses ataques do STF contra o Congresso são só o começo do plano. O plano do Lula é destruir o Congresso completamente para ele poder governar os 2 últimos anos que faltam e assim conseguir se reeleger em 2026. Ou seja, vamos entender aqui o plano da ditadura do Lula. O Lula está dizendo aqui, ó, a culpa de tudo é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro viciou o Congresso em emendas e coisa e tal, sendo que, de novo, eu já expliquei isso em outro vídeo, o Bolsonaro realmente pagou as emendas, mas pagou por quê? Porque enfraqueceram o Bolsonaro, né, e fortaleceram o Congresso de forma que o Congresso tomou o poder de impor emendas. Não foi o Bolsonaro que deixou, foi o Congresso que forçou isso, né? E na época estava todo mundo satisfeito porque tirava o poder do Bolsonaro. Agora isso voltou para morder o Lula, né? O Lula está chateado com isso. Vamos ver qual é o plano do Lula aqui, que é um plano malífico, meu amigo. Se eles conseguirem isso realmente, eu não sei não, hein? Não vamos sair da ditadura tão cedo aqui no Brasil. Olha só como é que são as coisas, né? O que eu falo para você, essa novela já está rolando há mais tempo do que a gente imaginava, meu amigo. Segundo o pessoal está falando, essas notícias, essas gravações do Moraes já estavam circulando lá em Brasília fazia meses, no final das contas. Ou seja, essa coisa toda aí já tem um submundo de disputa muito maior em cima disso que a gente está sabendo só agora. Virou a nossa novelinha aqui agora, né? Aqui, ó. Lula vê deputados viciados em emendas e culpa Bolsonaro. Diz que o impasse com o STF fará as coisas voltarem à normalidade. Olha, o ponto é esse daqui, né? Eu já falei para vocês que não é que o Bolsonaro que deixou a coisa acontecer, é que justamente a imprensa, a esquerda, os funcionários públicos quiseram, né, a elite aristocrática socialista de Brasília quis enfraquecer Bolsonaro e fortalecer o Congresso dessa forma. Naquela época todo mundo aplaudindo, né? Parabéns, isso aí, tem que bater no Bolsonaro mesmo, coisa e tal. E aí, né, o Congresso ganhou o controle sobre as emendas, aí agora está atrapalhando o Lula, né? O Lula agora quer resolver isso, vai resolver a coisa. E como é que vai resolver a coisa? Aqui, ó. O Brasil, de fato, está falando aqui do fim da liradura. Ele está atribuindo ao Lira. O Lira, que é um bolsonarista, né? Como se Lira fosse bolsonarista, né? O Lira que está fazendo isso tudo, de que, olha só, desde que o governo Lula assumiu, herdou de Bolsonaro não só um Campos Neto à frente do Banco Central, mas também o Lira na Câmara e um Congresso empoderado e não sei o que lá, e o Lula não está conseguindo governar com isso, ele bota a culpa toda nessa história, sendo que foram vocês que fizeram isso, né? Vocês que empoderaram o Congresso, né? Mas enfim, aí está falando aqui um monte de coisa, e agora é guerra. Desde que assumiu o governo, Lula herdou do Bolsonaro não só Campos Neto, não sei o que lá, mas de lá para cá o Congresso se prosperou e aumentou, e o Lula está sem dinheiro, e não sei o que lá, e o Congresso mira não só nos recursos destinados ao judiciário, mas pode atrasar a regulamentação da reforma tributária, não sei o que lá, já que nos bastidores entendem que as mãos de Dino operam os interesses do governo para se desvencilhar das chantagens do Congresso. Seja como for, o mais provável é que, depois do embate, prevaleça alguma solução negociada, né? A política por outros meios, eu não sei o que lá, ou seja, o que eles estão querendo fazer aqui é bater no Congresso. Quando o Dino fez essa medida de tirar as emendas PIX, né, foi uma coisa muito ruim, como eu falei, foi a gota d'água para fazer esse negócio todo, mas na verdade foi uma reação a um movimento ainda maior. O Cláudio Dantas traz para a gente aqui, ó. Sai a defesa da democracia, entra a luta pela transparência, mas o projeto é o mesmo. E qual que é o projeto? É o empoderamento do STF como grande comandante da nação. É o STF que está dando as cartas agora. O STF é que manda. Não interessa quem está na cadeira de presidência, não interessa quem está no Congresso, quem manda é o STF aqui. O plenário virtual do Supremo avalizou a decisão monocrática do Flávio Dino, que suspendeu a execução das emendas impositivas. O nome diz que é em nome da transparência. E aí, ou seja, virou a busca da transparência, em nome da transparência, e vão atacar o Congresso. Sabe como que vão atacar o Congresso? Aqui, ó. Em parceria com a CGU, PF e PGR, o Dino avançará nos próximos meses com um inquérito sobre toda a cúpula parlamentar do Centrão. Eu estou falando para vocês, o Xandão já estava avisando o
O pessoal já estava tentando lá para esse negócio, para esse pessoal político, eles estão sabendo do que está acontecendo aqui. O Flávio Dino vai abrir inquérito contra toda a cúpula, particularmente o Davi Alcolumbre. Por que o Davi Alcolumbre? Lembra que eu mencionei para vocês que é fundamental o próximo presidente do Senado, né? Quem vai ser o próximo presidente do Senado? A grande chance, neste momento, o nome do Davi Alcolumbre é o principal deles. Só que eu já expliquei para vocês, vai ter muita pressão para ele pautar, para ele prometer que vai pautar impeachment de ministro do Supremo. E aí o que o Supremo quer ter? Quer ter um monte de armas contra o Davi Alcolumbre, justamente para garantir que não vai ter. Da mesma forma que tem contra o Pacheco, já devem ter arrumado um dossiê maneiro contra o Pacheco lá, querem fazer um dossiê contra o Alcolumbre, para caso o Alcolumbre ganhe a eleição ano que vem, né, não vai ter impeachment contra membro do Supremo, né?